Olá, amigos e amigas, guerreiros e guerreiras. Estamos aqui mais uma vez no podcast Advocacia na Raça, Conectando Histórias. Hoje trago a vocês um ilustre amigo que conheci nos últimos anos, apresentado por um amigo pessoal entre ambos, uma pessoa magnífica. E eu sou obrigado a fazer até uma colinha, porque a quantidade de títulos que essa pessoa tem, a quantidade de experiência que ela tem no mundo acadêmico é assim gigantesca. Fora isso, tem histórias maravilhosas para contar, de onde veio, para onde foi, como se conectou com o direito, de que forma que se conseguiu alavancar a carreira dele. Uma pessoa magnífica. Dr. Luiz Gustavo, muito prazer. Primeiramente, agradeço imensamente do doutor ter vindo até aqui, receber o nosso convite educadamente, de uma forma muito carinhosa. Dr. Luiz Gustavo é pós-graduado em elaboração e gestão de projetos internacionais, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado em Ciências Criminais, Universidade da Amazônia, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso, presidente da Subcomissão das Questões Penitenciárias da Ordem dos Advogados do Brasil em 2007 e 2009, integrante do Consultores Jurídicos Internacionais, sócio do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, acredito que o currículo do doutor fala por si só. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Me conta a tua história, como é que foi o teu início na carreira, como é que o doutor conseguiu gostar do direito, como é que se deu isso? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente vai colecionando histórias, né? E você menciona que aqui, além de falar da relação das pessoas com o direito, fala um pouco das suas histórias, né? Eu, inicialmente, você me indagava há pouco por que eu fui fazer direito. Em verdade, meu sonho inicialmente era trabalhar no meio artístico. Então, eu fazia teatro, fazia dança, cheguei a fazer 7 anos de teatro amador, mas onde eu morava não tinha faculdade de artes cênicas, artes dramáticas, não tinha como fazer uma formação profissional para a carreira artística, para trabalhar como ator. Então, eu fazia teatro amador e levei 7 anos para conseguir tirar o registro profissional de ator. Pera, doutor, agora eu fiquei aqui abismado. Então, o doutor, no primeiro início ali com o contato, o doutor quis virar ator, foi isso? Exato, o direito era uma segunda opção, porque eu sempre gostei das artes cênicas e aí tinha dúvida se gostava mais de teatro ou mais de dança, mas o direito sempre foi uma coisa interessante, que eu achava interessante e sempre me despertou interesse. Sim. Mas eu tinha essa paixão pelas artes cênicas, né? E como não tinha faculdade, né, de artes cênicas, eu fiz direito, gostava e durante a faculdade eu desenvolvi um amor pelo direito, né, especial, e foi interessante porque logo que eu me formei, coincidentemente, depois que eu me formei em direito, eu consegui tirar o registro profissional de ator. Então, vamos lá, só para me pontuar os nossos telespectadores. Então, o doutor faz a faculdade e aí consegue tirar o famoso DRT para ator. Isso. Coincidentemente, porque eu vinha fazendo teatro amador, mas eu seguia minha vida, né? Eu estudava direito e trabalhei na Secretaria de Justiça, fiz estágio, enfim. Trabalhei com produção de peças de teatro também, e a gente vai trabalhando conforme surgem as possibilidades, né? Sempre envolvido ali no meio artístico. Exatamente. E o doutor trabalhou em alguma coisa relevante que a gente tenha conhecimento ou não? Eu gravei a novela O Clone na Globo, uma pequena participação. Para tudo. O doutor trabalhou no Clone? Sim, eu fiz uma ponta na novela O Clone. Contracenei com a Giovanna Antonelli, Sebastião Vasconcelos, Stênio Garcia, atores do elenco principal da novela, né? A minha participação foi na cidade cenográfica do Marrocos, lá no Projac. E o meu personagem era um amigo do Zen, que era o Luciano Zafir. Ele ia levar um presente para Jade e aí ele levava umas bailarinas, levava um presente do Luciano Zafir para ela, né, do Zen. Sim. E aí ela achava que era o Lucas que estava mandando, que era o personagem do Murilo Benício.
E aí eu levava umas bailarinas para dançar para ela. É uma cena muito bonita da novela O Clone, porque tinha uma quantidade grande de bailarinas. Eu me lembro que eram 5 bailarinas de Minas Gerais, uma bailarina que tinha uma roupa diferente, elas usavam até castiçais, bem bonita. Uma que era de Londrina, né? Eu que era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então tinha a TV Globo, ela busca artistas, né, de diferentes regiões do país e, claro, de acordo com seus critérios para selecionar, mas foi uma participação interessante, novela das 8, né? Que tinha grande relevância na época, né? Tinha muita audiência. Né? E coincidentemente, em seguida, eu gravei a novela Amor e Ódio, que estava no ar, enquanto o Clone estava no ar. Então, o doutor trabalhou em novelas importantes que refletiram contextos muito interessantes naquela situação que nós vivíamos naquele momento e que a televisão ainda era uma referência para quem gostava de entretenimento, porque não tinha essa rapidez com a internet, é isso? Sim, naquela época tinha um impacto enorme. Quando apareci, pra você ter uma ideia, me convidaram para participar de alguns eventos, como presença VIP, sabe? Presença especial. Olha isso! Que loucura! Então o doutor foi convidado para presença. Para quem sabe o que é presença VIP, procura aí. Isso aí não é para qualquer um. Então, você vê como é que é. E na TV Globo paga um cachê baixo, pagava, ainda deve ser assim, muito baixo, por dia de gravação. Então, eu me lembro que acho que eu recebi, eu não sei se foi R$150 ou R$300 por ficar um dia inteiro no Projac. Quando eu gravei depois o programa Linha Direta, também na TV Globo, que foram acho que 3 dias de gravação no Projac, aí que deu acho que R$450, acho que foi R$150 a diária na época. Faz bastante tempo, foi em 2002, por aí. Então, 2002 foi quando eu entrei na faculdade. Olha como o doutor já estava adiantado. Ele já era um espetáculo na Rede Globo. Então, foram trabalhos pequenos, mas a experiência de gravar novela, foram 17 capítulos, né, na novela Amor e Ódio no SBT, e na TV Globo teve essa participação na novela O Clone, o programa Linha Direta. Depois tive mais 2 convites para pequenas participações na novela Amor e Ódio, na novela Chocolate com Pimenta e Cabocla. Mas eram participações bem pequenas também, que eu acabei não indo, porque aí depois dessas primeiras experiências, eu percebi que eu não me sentia tranquilo para prosseguir nessa carreira por conta da instabilidade, sobretudo da instabilidade que existe financeira. De repente você consegue trabalhar bem 6 meses e aí passa fica 1 ano, 6 meses sem trabalho. Aí eu que tenho uma formação de que o homem tem que ser o provedor. Hoje eu tenho 4 filhos. Eu não sei se eu teria dificuldade de sustentar os meus filhos se eu estivesse trabalhando exclusivamente na carreira artística. Correto. Então a gente vê dificuldades, vê incertezas e inseguranças nesse meio. A gente acompanha alguns artistas, né? Que são artistas, por exemplo, a gente tivemos um episódio que foi divulgado pelas mídias televisivas e as mídias pela internet, onde aquele ator perdeu uma casa de quase 20 milhões, eu esqueci o nome dele agora, foi no Rio de Janeiro, e ele foi um ator famoso à época, né? Uma pessoa que teve bastante pungência naquela época, e hoje ficou sem essa casa dele, ou se até a renda dele, que foi o que o doutor falou. As incertezas no mundo dos atores é muito complicada, né? Foi isso então que o doutor acabou, depois chegou num certo momento que o doutor falou, ou eu vou à direita ou eu vou à esquerda. Como é que se deu essa transição? Sim, aí E aí é interessante a gente observar que enquanto você não estabelece prioridade numa área específica, né, enquanto você não foca a sua atenção, a sua dedicação para uma área, você não tem resultado. Eu só comecei a ter resultado na advocacia depois que eu realmente abdiquei da carreira artística e me dediquei na advocacia. E aí, graças a Deus, muito rápido eu consegui ter bons resultados. E aí, logo, né, com poucos anos de carreira, tive a oportunidade de ir trabalhar como advogado nos Estados Unidos, na Europa, que foram experiências muito enriquecedoras, né, e permitem para nós aqui reflexões que são pertinentes, porque, por exemplo, quando você vai numa penitenciária de segurança máxima nos Estados Unidos, onde eles colocam lá terroristas e as pessoas mais procuradas, você mesmo sendo advogado latino, né? Porque a diferença de ser um advogado americano, o advogado americano ele tem uma respeitabilidade, sim, que é muito interessante.
mesmo sendo advogado latino, né, você chegando lá, depois que você prova que é advogado, a gente é respeitado. Você chega numa unidade como essa, né, a gente tem uma mesa como essa, espaço, tempo, entra com os documentos necessários para falar com o seu cliente, tem o tempo que você quiser para falar com o seu cliente. Eu vou só fazer um corte, doutor, só para a gente não perder o time. Então, doutor, estava ali na vida artística, de repente fala, eu vou me dedicar ao direito. Foi uma decisão muito difícil ou o doutor, pela expressão que o doutor tem no mundo acadêmico, no mundo jurídico hoje, o doutor acha que se tivesse dedicado prontamente à carreira artística, teria o mesmo resultado que tem na advocacia ou acha que não? Eu dou minha opinião, eu acho que sim. Então, é muito difícil fazer essa análise, porque você tem artistas, né, muito bem-sucedidos e aí é difícil fazer essa análise, né? Mas eu sentia mais segurança na carreira jurídica, porque eu sabia que era só, na pior das hipóteses, era sentar, estudar para fazer um concurso e ali eu ia ter uma vida estável, né, tranquila. Eu acabei me apaixonando pela advocacia, tendo um retorno financeiro satisfatório que me tirou, né, logo no princípio já me tirou essa ideia, porque eu pensava em fazer concurso também. Sim. Então o doutor vai para a carreira acadêmica, ali já na parte de direito. Voltando um pouquinho para trás, antes da gente adentrar profundamente nessa questão jurídica. Os familiares do doutor, pai, mãe, tio, avô, tinha alguma relação com a linha do direito ou não? Não. Meus pais sempre trabalharam no comércio. Meu pai sempre incentivou, ele achava uma profissão interessante e ele foi, na verdade, um grande incentivador. Que legal. Ele achava legal a profissão de advogado, mas ele, por circunstâncias da vida, acabou não fazendo direito e depois, por conta do trabalho, né, teve filhos muito cedo e aí não fez. Eu percebo que até ele fala que gostaria de ser advogado, mas aí já depois de um tempo ele já não tinha mais ânimo de chamar aquele gás para correr atrás, para fazer a faculdade, né? Aí o doutor se forma pela faculdade e vai prestar o concurso de ordem. Passou na primeira, doutor? Como é que foi? Porque a ordem é uma coisa muito difícil para todas as pessoas que começam a carreira. A pessoa ela entra na faculdade de Direito achando que é muito legal. A época tinha um status muito bacana, acredito que ainda tenha. E aí vem o problema da ordem. Como é que o doutor se deu com a ordem ali, na prova da ordem, a ordem dos advogados? Como é que se deu isso nesse primeiro momento? Então, eu sempre fui um pouco exigente comigo mesmo. E eu tenho uma concepção de que quem leva a faculdade a sério passa na ordem facilmente. Exatamente. Porque hoje em dia, né, é fácil colar, é fácil pegar um resumo do livro para você fazer a prova. E essas facilidades que o acesso à informação traz, elas também têm consequências, né? Sim, então, às vezes, o aluno não segue o conselho do professor de ler o livro, né? Pega o resumo, busca na internet, porque está mais fácil. Mais fácil, né? Então, segue o caminho mais fácil, depois, na hora da prova, tem dificuldade. Então, eu passei no primeiro exame da ordem e os meus colegas de turma que levavam a sério também, o pessoal passou. Claro que tem um índice de reprovação, mas os que reprovam é porque, de alguma maneira, ou se dedicavam muito ao trabalho, não estudavam para as provas, porque eu não era um aluno super dedicado durante a faculdade, porque trabalhava. Tinha outras... eu trabalhei como assessor de imprensa na época de um deputado, porque tinha facilidade para escrever, então eu trabalhava bastante. E trabalhei um tempo no sistema penitenciário também, tirava plantões, até de 24, 72 horas. Então, eu faltava quando estava de plantão no sistema penitenciário, né, trabalhando. Qual que era a atuação do doutor no sistema penitenciário? Eu trabalhei como professor em projeto de arte e educação nas instituições de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas de internação.
e trabalhei como agente de segurança também nessas instituições. Então, um período eu trabalhei como agente de segurança, aí tinha que tirar plantão, Sim. a parte de segurança, né? Então, aprendi a rotina de segurança de uma unidade prisional, só que a diferença é que ela abriga adolescentes submetidos à medida socioeducativa de internação, Perfeito. né? E aí, como eu tinha essa relação com o meio artístico, em seguida veio o convite para desenvolver um projeto de arte e educação com esses adolescentes. Então eu dava aulas de danças folclóricas, e aí, então, como a catira, o sarandi, várias agora eu não estou me recordando. Aí tinha um grupo, o que eles mais gostavam era a dança de rua, né? Que é o que chama a atenção das pessoas. É o que eles street adoravam. Dance, né? O street dance. Então, eles adoravam isso. E aí, por incrível que pareça, você vê como é que interessante a arte e a educação, né? Alguns adolescentes os que participavam do grupo de dança, eles tinham um comportamento que era impecável, era exemplar na unidade socioeducativa de internação, né, como unidade prisional. E aí, claro, o que não tinha bom comportamento não podia participar. Sim. E aquele que participava, ele tinha chance de sair da unidade. Uma progressão um pouco mais rápida. Ele saía para participar de eventos e Olha que voltava. legal. E às vezes aparecia na televisão. Então, era uma forma de motivar o candidato. O depoimento desses jovens ele era muito interessante, porque eles falavam assim, eu nunca fui visto como um talento. Eu sempre fui visto como alguém que não tem valor. Cara, é impressionante. Isso então, é muito interessante. A gente percebe que os jovens que acabam sendo, né, envolvidos em atos infracionais, eles têm problemas familiares, geralmente a família é desestruturada, né? Então, e os que vão para a internação, que seria a medida de prisão, né? Os que vão para a internação, eles geralmente praticaram crimes graves. Sim. Estupro, assalto, homicídio. Tinha um que matou o próprio pai, que era um dos melhores alunos que eu tinha. Ele assassinou o próprio pai, Olha porque pegou o pai batendo na mãe e ele matou o pai. Pegando um gancho que o doutor está falando, quando eu participei dos eventos artísticos também, na época que dançava, eu me recordo muito bem que as pessoas que tinham uma baixa renda, as pessoas que eram de baixa renda, eram os profissionais ou eram as pessoas que mais se dedicavam, porque ali eles conseguiam ter um ofício, se alimentavam e era cobrado, olha, para que você faça esse ofício, você tem que se dedicar e muito. Como eles não tinham outro caminho, eram as pessoas que mais se dedicavam e tinham mais destaque, que é o que o doutor acabou de falar. Então, as pessoas que olhavam a esses reeducandos de uma forma diferente é os que davam mais resultados à época. É isso? É mais ou menos isso. Eu tenho tive essa experiência que foi muito interessante, porque a maior parte dos alunos que participaram desse projeto comigo, né, eu cheguei a trabalhar com as meninas também, adolescentes, e eu tinha muita cautela, então sempre colocava uma profissional junto para acompanhar, né? Sempre uma agente de segurança feminina junto com as meninas quando eu estava dando aula. E porque eu era jovem também, não tinha muita diferença de idade do professor para as alunas. Para não se romper ali algo. Para não ter uma conotação por uma diferente. Segurança, né? Sim. E aí a observação que a gente tem, né, a parte, né, empírica, ela permite concluir que as pessoas que começaram a participar desses projetos, de alguma forma, né, melhoraram na sua autoestima e a maioria deles não voltou a reincidir. Né? Olha que legal. Dos alunos que trabalharam comigo, eu soube de um apenas que voltou depois de adulto a reincidir e acabou sendo preso de novo. Mas você veja que a oportunidade, o contato com as artes, a oportunidade de se desenvolver, de mostrar um talento, de ser visto e bem visto pelas pessoas, pela sociedade, ela muda a perspectiva do ser humano. Né? Sim, o ser humano ele começa a acreditar que ele também tem condição e que ele também pode ser algo diferente daquilo que foi mostrado para ele. Né? É o que a gente fala, as artes ela é muito importante para que as pessoas se conectem, né, com uma outra realidade a qual não tiveram. E o doutor, com certeza, acredito que passou isso muito bem, porque o doutor, como profissional, é excelente. Então, aquela época, acredito que foi muito importante. Eu tenho 45 anos e quando trabalhei, era muito jovem também, mas não tive a oportunidade de dar aula a esse tipo de pessoas. Porém, na igreja a qual eu fiz parte da comunidade, eu dei aula de balé durante alguns anos. Né? Então, na época que tinha-se lá a Paixão de Cristo,
eu era o coreógrafo principal. E é muito gostoso, porque você lida com pessoas de baixa renda, pessoas que às vezes não têm contato com absolutamente nada, e você levar isso é interessante porque traz um resultado à comunidade e aquelas pessoas que o doutor está dizendo que não tinham oportunidade. Sim, realmente é uma experiência enriquecedora. E aí, em seguida, eu tive uma oportunidade de trabalho um pouco melhor, e aí depois e aí me formei. Então, a dificuldade de você ter talentos, né, envolvidos nesses projetos é o investimento que é limitado, né? Porque aí a pessoa tem uma oportunidade de trabalho melhor, ela vai trabalhar porque tem a renda melhor em outra atividade. E a gente quer crescer, e não tem como se segurar num local onde você não tem aquela aceitação financeira da forma que a gente acredita que deve ter. E aí o doutor começa, depois disso, qual que foi o momento que o doutor cai de cabeça na advocacia e começa a despontar a nível no território brasileiro e internacional? Porque o doutor, para quem não sabe, o doutor atuou em casos internacionais e nacionais de grande relevância. Ele vai contar aqui para vocês o que de fato aconteceu. Doutor, discorra para nós, que é muito importante para quem está nos assistindo, essa informação, porque o doutor não veio de família que tinha o direito como segmento na família, porém, ele despontou a nível nacional de uma forma absurda que vocês vão ver a história do doutor. Doutor, discorra para a gente como é que aconteceu isso. Então, depois que eu decidi, né, não prosseguir na carreira artística, de início dá uma sensação. Aí, alguns colegas de sala, de faculdade, alguns já eram juízes, promotores, delegados, procurador de autarquia, procurador federal, enfim, tem colegas, né, que formaram comigo em todas essas instituições, que já estavam, digamos assim, muito bem posicionados, tal, e eu falando, poxa vida, se eu tivesse me dedicado mais, já podia estar como eles. Sim. Dá uma, assim, poxa, dá uma balançada, né? Aí você fala, poxa, tanto tempo fazendo teatro, trabalhando com dança e tal, mas, bom, vamos atrás do que... Aí eu fui estudar, fui fazer especialização e fui para poder trabalhar com segurança, porque de início existe a insegurança de quem é recém-formado, né? Então, no começo eu chamava, né, algum professor da faculdade e o professor que eu mais chamava era o Dr. Renato Rocha, que foi meu professor de Direito Penal, e ele tinha a humildade de vir trabalhar comigo. A gente trabalhava em parceria. Que legal. Porque daí eu conseguia ter a segurança necessária de um profissional experiente. Sim. A gente, quando tem a oportunidade de trabalhar em causas complexas, né, você tem que apresentar um resultado, apresentar uma advocacia de nível ponta, né? De nível elevado, senão você é substituído. E rapidamente. A gente tem clientes, né? Então, no começo, eu atendia mais na execução penal, alguns clientes que tinham poder aquisitivo elevado, mas contratavam os melhores advogados, né, do país e tal, os mais renomados, mas contratava a mim para cuidar da execução penal, porque já tinha obtido alguns resultados positivos para algum cidadão que estava preso junto com ele, e aí fala, esse advogado é jovem, mas ele trabalha bem, ele conseguiu soltar o fulano de tal, conseguiu uma decisão favorável assim assado, e então eu comecei a advogar na execução penal. E aí, vez por outra, eu tinha a oportunidade de ver as defesas feitas por advogados renomados tal, nos processos desses clientes que eu já comecei a atender só na execução, né? Só que aí você está na execução, mas de repente vem uma sentença, vem uma peça de alegações finais. Sim. Aí você vê uma peça de alegações finais feita por um advogado, né, professor, autor de livros e tal. Aí você lê aquela peça e fala, nossa, que espetáculo, né? Aí você salta aos olhos, né? Aí eu pegava aquilo para ler com atenção, né? Aí pegava o processo para tentar entender como que ele chegou a todas aquelas conclusões, porque de início não é tão simples você saber que você tem que fazer uma preliminar para conversão do julgamento em diligência, para produzir uma prova que, né, ela, por alguma razão, ela não foi produzida, e aí você... né?
saber trabalhar juridicamente essas questões mais complexas? Eu vejo que, por exemplo, quando você pega peças de colegas, né? E não falando mal de colega algum, até porque a gente não tem um aqui de citar, falta experiência, falta conhecimento técnico. Às vezes eu pego processos que estão em andamento, que chegam ao escritório, e que a gente olha e você fala, nossa, como tá fraco, como tá faltando informação. E é isso que a gente fala. Por exemplo, o doutor teve uma base muito sólida, tanto, né, na faculdade, quanto quando teve pegar relevâncias nesses casos e conseguir ter um contato com grandes causídicos. Isso faz uma diferença muito grande para quem atua na área, não é verdade? Sim, mas assim, fundamentalmente, eu ia atrás de buscar a essência do trabalho feito por colegas que tinham mais experiência, que tinham renome, e principalmente por meio desses clientes que já né, tinham contratado esses advogados, que eu pegava a cópia integral e ficava estudando. Sim. Estudando só para aprender, né? Poder ter o conhecimento que eles faziam, que estratégia que utilizaram, né? E aí você vai aprendendo, né? E aí você chega uma situação que você pede para aquele cliente que contratou um advogado bambambam, né? E fala assim, me dá uma oportunidade, me contrata para defender um corréu, né? Olha, a hora que tiver uma necessidade, vem até mim. Me dê uma oportunidade, né? Sim. E aí essas oportunidades surgiram, né? Eu tive sorte de ter bons resultados. Em seguida o próprio cliente ele fala assim, quer saber, eu vou contratar esse menino aqui para fazer a defesa do meu processo e tal. Sim. Inicialmente um processo que não é o mais importante. Mas ele já sente confiança. Porque na área criminal você tem clientes que têm vários advogados, né? Sim. Então, e aí tem alguns que gostam de dividir para ver quem que vai conseguir, né? Para dividir os advogados e ver quem que vai obter o melhor resultado. Ali, às vezes, também tem um problema, que a gente tem um problema de ego de alguns causídicos, né? Quando você tem uma banca muito grande, a gente sabe como é que é. E aqui a gente fala que é para falar as histórias. E isso acontece porque já passei por isso. Quando você tem um processo de grande relevância e inúmeros advogados, e alguns já renomados, fazem parte dessa banca, é difícil. Eu não sei se o doutor já teve problema, porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e cada um quer levar o crédito para poder demonstrar que tem mais conhecimento técnico, e às vezes isso acaba atrapalhando, doutor. O que o doutor acha? Então, acontece às vezes, né? Agora que estamos aí há mais de aproximadamente 25 anos já exercendo a advocacia, e a gente... Quando o cliente, né, solicita que você ingresse no processo, que já tem outros advogados, e advogados tal, renomados, tal, tem alguns que não veem muito bem, não aceitam muito bem isso, né? Mas, de um modo geral, eu tenho percebido, né, que os colegas, né, advogados, né, bem-sucedidos, eles veem os colegas de trabalho mais como parceiros, né, do que como concorrentes. Que legal. Então, ver o colega advogado como concorrente, na verdade, é uma coisa imatura do advogado, né, iniciante. Sim. E o advogado mal sucedido. Exato, porque ele acha que ele vai perder. Porque ele tem medo da concorrência, ele tem medo de perder o cliente. Sim. Porque, em verdade, às vezes você traz um parceiro que conseguiu um bom resultado, ele te ajuda a conseguir um resultado importante numa causa. Concordo plenamente. Assim como, às vezes, você agrega na causa de outro colega por trazer uma tese que eles não tinham vislumbrado. Sim. Né? Acabou não tendo aquela noção do que estava acontecendo. Exato. E nós tivemos processos que vieram para o nosso escritório de grandes escritórios. Por exemplo, do Márcio Tomás Bastos, que antes de falecer, né? Era uma referência nacional, foi ministro. Nós tivemos um processo grande que veio do escritório dele e que, quando o cliente quis trazer do escritório dele para nós falamos, nossa, você vai tirar do escritório do Dr. Márcio, né? E aí ele disse, olha, mas eu perdi tal processo, mas não tem advogado que ganha todas, né? Sim, não existe isso. Dr. Márcio. E você trazer para nós não significa que a gente vai reverter a situação. Mas só que o cliente, quando ele tem uma ou duas derrotas, ele sente que desgasta e às vezes quer trocar, né? Sim. E aí a gente compara o trabalho. Então, eu sempre tive essa preocupação de comparar o nível técnico da elaboração, né? Por exemplo, do escritório do Dr. Márcio Tomás Bastos na época, com a nossa elaboração, porque a gente não
não poderia ter um trabalho inferior àquele. Sim. Você tinha que... Né? Porque quando a gente fala de grandes advogados renomados, né, advogados que são antigos, porque hoje a profissão ela tem muita gente no mercado, de qualidade e de má qualidade. Só que a época que nós estamos dizendo, lá atrás, Márcio Tomás Bastos, grandes causídicos, eles eram referência. Né? Então, quando você ouvia falar do Márcio Tomás, nossa, para quem gosta do direito, fala, rapaz, não tem como. Eu preciso olhar, eu preciso ver isso, né? E aí, quando você pega uma peça, você pega um trabalho e você vê que o seu trabalho, você fala, não tem diferença. Ou às vezes até melhor, por conta do empenho, porque a sua referência é ele. Então, você não pode ser igual, você tem que ser melhor. E aí a gente começa a falar, não, eu também tenho condição de tocar um processo de grande complexibilidade. Então, eu imagino que quando o doutor viu isso, falou, opa, eu tô no jogo. Isso, eu estou em condições. Mas a gente sabe que grandes advogados que têm, né, relações políticas com as autoridades, eles são mais bem recebidos, eles têm uma facilidade maior de serem... O trânsito é mais acessível. De terem atenção. Porque, assim, todos nós conseguimos ir para Brasília e ser recebido por um ministro, por exemplo. Né? Ele vai agendar, vai marcar, vai te atender lá 10, 15 minutos e vai dizer, não, doutor, tranquilo, eu vou analisar seu processo. Né? Nem sempre são tão amáveis, mas alguns são. Eu lembro, falando nisso de despacho com o ministro, eu me recordo muito bem, há muitos anos atrás, eu estava participando, foi a primeira grande operação que eu peguei da Polícia Federal, chamava Al-Amari, essa operação, e um dos meus clientes estava envolvido nesse processo. E aí, na época, nós tínhamos que subir ao STJ, não tinha essa digitalização que nós temos hoje, então você chegava lá com um HC, lá embaixo, no distribuidor, eles digitalizavam e subia para o gabinete. E eu me recordo que meu primeiro despacho foi com o ministro Nefe Cordeiro, uma pessoa magnífica, muito gentil, muito educada. Eu lembro que eu liguei no gabinete, falei com a assessora, ela falou, terça-feira, eu tinha ido no domingo, terça-feira ele vai estar aqui, você vem às 9 horas. Não é 9h05 e não é 8h55, é 9 horas que ele vai te atender. Eu falei, cheguei lá, super assustado, falei, nossa, falar com o ministro, né? E sentei, ela me ofereceu uma água, um café, o ministro já vai lhe atender. E advogado novo, não tinha esse contato, e aí eu lembro que ele me chamou e eu fui meio que tremendo, com um pouco de medo, porque é uma excelência que está falando com você, com uma pessoa que tem uma experiência absurda, e eu, advogado muito novo. E aí ele, doutor tá tremendo por quê? Eu falei, doutor, primeiro que eu tô com medo, vou ser muito sincero, não vou aqui contar uma história bonita pro doutor, eu tô com medo. Ele, não, mas não precisa ter medo. Eu falei, não, é minha primeira vez, eu não sei nem como é que eu converso com o doutor. Ele falou, simples, me explica o que você tá pedindo no teu HC, que eu vou ver o que eu vou poder fazer. E aí eu lembro que eu contei a história para ele, e aí já um pouco mais relaxado, ele ficou lá comigo em torno de uns 15 a 25 minutos, e aí ele falou, tá mais calmo agora? Eu falei, doutor, agora eu tô mais tranquilo. E aí ele falou, eu vou analisar. Isso foi numa terça-feira, na quinta-feira o resultado já vai sair, você vai conseguir acompanhar pelo seu computador. Não sei qual vai ser a minha decisão, mas quebrou o gelo. Foi muito, muito gente boa. Eu falei, doutor, quebrou. E é isso, né? Eles nos atendem, mas se fosse um Tomás Bastos, seria talvez uma outra abordagem, talvez tecnicamente dizendo. Você se lembra se ele chegou a conceder ou não? Não, negou. Negou? Negou, certeza. Eu lembro que... E eu absolvi esse cliente depois, na instrução, né? Eu lembro que eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Falei, doutor, aconteceu isso. Ele falou, doutor, tá bom, eu vou analisar. Muito, eu lembro que ele é muito educado, muito gentil, né? E lembro que o gabinete dele tinha uma janela bem grande, assim, então era muita claridade, e ele estava de lado para mim. E aí ele falou, doutor, olha, eu vou analisar com muito cuidado, né? Entendi o seu ato petitório, o seu pleito. Não sei o que eu vou decidir, mas o que eu decidir você vai ficar sabendo na quinta-feira, às 10 horas da manhã, você pode olhar que vai estar lá. Muito, assim, muito no relógio, muito certinho, e 10 horas saiu a informação, HC negado. Falei, bom. E ali foi praticamente a minha primeira viagem, assim, para Brasília, onde os honorários que foram captados por mim pagaram as minhas diárias lá. Então, para mim, foi uma emoção muito grande, porque eu não tinha esse contato. E aí eu lembro que eu fiquei no hotel. Então, tudo isso para o advogado novo é muito interessante, né? O doutor já viajou o mundo inteiro, então para o doutor talvez essa conotação seja um pouco diferente. Mas para mim, a época foi muito legal. O fato dele ter me recebido com a gentileza, com a técnica apurada que ele tinha, e falou, olha, é assim que funciona, não precisa ter medo. Então ele me deixou um pouco mais tranquilo à época.
Foi bem interessante. O Dr. Neff Cordeiro é uma figura humana admirável e se aposentou, hoje está na advocacia, né? Sim, sim. Eu, inclusive, tenho alguns casos em parceria com ele. É um grande advogado. Olha que legal. E a gente sempre aprende muito com ele, né? E como magistrado também era né, uma figura sempre muito educada, muito gentil e coerente, né? Porque ele tinha decisões, né? Deu decisões que foram emblemáticas, né? Para o direito de defesa. E hoje, como advogado, ele mantém a coerência em relação aos pontos, ao entendimento que ele já tinha como julgador, né? E eu me recordo que, acho que foi em 2005, a primeira vez que eu fui despachar no STJ, mas eu também me recordo porque realmente é interessante quando você vai lá despachar com o ministro, né? É diferente para nós. É uma experiência marcante, realmente. Ou como a primeira você nunca esquece. A primeira sustentação oral que eu fiz no Supremo Tribunal Federal, no plenário também, nossa, é uma experiência interessante, né? Todos os ministros lá da Suprema Corte te ouvindo e tal. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de ver uma sustentação antiga, eu falo, puxa, eu faria isso diferente, mas é que a experiência também ensina muito, né? E a gente sempre acha que pode a gente melhorar, né? Então, doutor, me conta um pouco da sua experiência internacional. Qual foi o seu primeiro caso internacionalmente? Como é que o doutor conseguiu captar esse público, né? E atuar, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países que nem o doutor havia comentado? Olha, um pouco... o primeiro caso assim, de repercussão que eu trabalhei foi a defesa do Juan Carlos Ramírez Abadia. Ele era o segundo mais procurado nos Estados Unidos. O doutor trabalhou para o Abadia? Eu fui advogado dele no Brasil, acompanhei um pouco o processo nos Estados Unidos, no estado de Nova York, e lá não tem pena de morte, lá é pena de prisão perpétua, né? Sim. E aí, esse caso especificamente... Só fazendo um adendo, doutor, para quem não conhece, procurem aí na internet, Juan Carlos Abadias foi um traficante, se eu não estiver enganado, o doutor vai me corrigir, um mega traficante. Eu lembro que ele... A época, antes de ser preso, ele fez algumas cirurgias plásticas para poder mudar o rosto. Fez muitas cirurgias plásticas. Absurda, né, doutora? Sim, e ele era acusado de ser o responsável por 300 mortes na Colômbia, meu Deus, 15 assassinatos nos Estados Unidos, e a Drug Enforcement Administration, né, a agência antidrogas americana, afirmava que ele tinha um patrimônio superior a 2 bilhões de dólares. Como é que o doutor conseguiu captar esse cliente e, já fazendo um paralelo, não ficou com um certo receio por ser uma pessoa tão perigosa e tão temida? Então, a Folha de São Paulo uma vez me perguntou se eu não tinha receio, porque ele tinha a notícia de que ele tinha assassinado 3 advogados. Né? Se eu não olha isso, olha com quem nós estamos falando. Olha então, o potencial do doutor. Se eu não tinha receio de ser o quarto. Se ele já tinha matado 3 advogados, né? Então o quarto ia ser fácil. Eu poderia ser o quarto, se eu não tinha medo e tal. E eu, na época, estava com 29 para 30 anos, era, né, muito jovem. Então me perguntaram se eu não tinha medo. E aí eu disse, olha, eu não tenho medo porque nós na advocacia, a gente trabalha na advocacia criminal, a gente trabalha de forma transparente. Sim. A gente explica para o cliente que nós vamos fazer uma tentativa e ele vai pagar por esse trabalho de fazer uma tentativa, né? Se der certo, ele vai pagar mais 2x, 3x, a depender do resultado. Mas a transparência de dizer que é apenas uma tentativa o seu trabalho, se der certo, ótimo. Se não der certo, ele já está preso, ele já está com um problema ali que não foi você que criou. Sim. E os clientes, eles são inteligentes também, de saber que o advogado não faz milagre. Não. E que ele precisa de um bom advogado, né, que tenha respeitabilidade para perseguir o resultado que ele pretende. Tem engajamento naquilo que eles fazem necessário. Então, esse caso foi interessante porque ele ficou 1 ano no Brasil e ele queria ir para os Estados Unidos, né? Foi interessante que nós tentamos fazer um acordo aqui na vara de lavagem em São Paulo e nós oferecemos como defesa, né, um valor de 35 milhões de dólares para o juiz concordar com a ida dele para os Estados Unidos e para liberar a mulher dele, que nada tinha a ver com ela tinha praticado o crime de uso de documento falso e usava o dinheiro do marido. Então ela era acusada de lavagem de dinheiro
porque usava o dinheiro do marido. O documento falso que o marido mandou ela usar documento falso. Então não tinha assim crimes graves que ela prejudicou a ordem pública no Brasil e tal, que demandavam, né, o esclarecimento. Então, o Ministério Público Federal na época concordou com a nossa sugestão de acordo, porque não tinha prejuízo. A mulher ia ser expulsa, mandar embora para a Colômbia, ele ia para os Estados Unidos e esse dinheiro ficaria para a União. E havia o interesse público internacional no esclarecimento de crimes mais graves e crimes de homicídio, que ele poderia esclarecer indo para lá. Doutor, uma pergunta, e por que ele queria ir para lá? Porque aqui, acredito eu, que a pena seria um pouco mais branda do que nos Estados Unidos, porque lá o sistema criminal é um pouco mais delicado. Qual que foi a lógica jurídica ou a tese jurídica para olha, vamos para lá porque vai ser melhor? Bom, isso é interessante porque é uma coisa que é a curiosidade. Sim. Bom, isso na verdade não foi uma orientação minha. Ele já tinha isso em mente desde que ele foi preso e ele já, desde o dia da prisão, ele já foi conversando com o delegado de Polícia Federal na época que ele queria colaborar para ir para os Estados Unidos, que ele queria colaborar. Então ele já tinha isso em mente porque ele... Obviamente, sabia de outros colombianos que, chegando nos Estados Unidos, fizeram acordos com o governo dos Estados Unidos e ele, pela quantidade de crimes, ele tinha consciência de que ele poderia ficar numa prisão perpétua. Então, se ele fosse antes, e aí o que ele dizia? Eu tenho uma informação, essa informação tem valor agora, daqui 10 anos não tem mais valor. Então, ele queria ir para poder fazer um acordo e diminuir o tempo de prisão. Acabou sendo... então, embora o juiz não tenha querido fazer o acordo, disse que ele tinha 117 milhões de dólares aqui no Brasil, porque a Polícia Federal tinha essa informação. Sim. Né? E nós, como defesa, dissemos, olha, ele disse que tem 35, que é o que ele está oferecendo. Sim. Né? E me parece que é razoável, não é irrelevante, é um valor 35 considerável. milhões de dólares é uma né? quantia expressiva à época e agora também. Exato. Então, e o juiz disse, só que na época não tinha a lei 12.850. Sim. Ou seja, a lei que estabelece que você pode fazer um acordo com o Ministério Público, o juiz só vai homologar. Perfeito. Na época não tinha isso e o juiz dizia, você tem que entregar, você tem que colaborar, senão você... Né? E aí ele decretou uma nova prisão preventiva, Nossa. porque ele não quis colaborar, né? E isso ele já estava preso. Então não se modificou muita coisa. Na época o cliente até ele falou, doutor, e agora o juiz vai complicar a minha vida? Não é melhor entregar o dinheiro? Eu disse, olha, se você não tem a garantia de que vai receber os benefícios que nós estamos aqui propondo, com a concordância do Ministério Público, e o juiz disse que não vai cumprir nem o Ministério Público concordando, eu não te aconselho. Né? Vamos recorrer para que a justiça diga que você vai receber esses benefícios. Sim. Recorremos, o tribunal não concedeu, mas ele depois, mediante decisões, né? Em Brasília, ele acabou sendo extraditado, como ele desejava, e acabou não entregando esse dinheiro. Olha que no Brasil, que seria importante, sim, teria uma utilização importante no Brasil. E ele foi também com uma pena, né, a garantia do governo dos Estados Unidos de que ele não teria que cumprir mais de 30 anos, porque é a pena máxima prevista no Brasil. Sim. Então ele foi com essa limitação. Um acordo legal, né? Foi. E ele já foi solto? Como é que ficou isso? O primeiro acordo que ele fez foi para reduzir. Então, se ele tinha que cumprir máximo 30, o Ministério Público Federal, o Ministério Público nos Estados Unidos já queria aplicar uma pena de 35 para obrigá-lo a cumprir 30. Sim. Porque se ele podia cumprir só 30, ele só que ia cumprir os 30. Cumprir os 30 queriam aplicar 35, lá 35 é suficiente para exigir cumprimento de 30. E o doutor participou de todas essas negociações, tanto com o governo brasileiro, com os magistrados brasileiros, quanto os internacionais? Como é que se deu isso? Mais no Brasil, para esse compromisso de não aplicar a pena superior a 30. Lá, a gente não tem nem capacidade postulatória. Perfeito. Então, de início, a gente dá... o nome bonito eu trabalho como consultor, né? Sim. No exterior. Mas aí você vai lá para dar pitaco. Falar, eu acho que é isso mesmo, eu acho que o advogado... o que é interessante para nós é estudar a legislação estrangeira para dar a orientação para o cliente, se está no caminho certo ou não, de acordo com o seu raciocínio jurídico, com a lógica jurídica. Sim. Por exemplo, o Código de Processo Penal português, quando eu tive experiência de atender clientes em Portugal, me chamou bastante atenção a estipulação de prazo para prisão preventiva, né, que não tem no Brasil. O Código de Processo Penal português estabelece prazos, né, são vários prazos. O prazo maior, salvo engano, é em torno de 2 anos, ou um pouquinho menos,
para casos mais graves em que envolve criminalidade organizada e crimes mais complexos. Então, você tem um prazo maior para prisão preventiva. Porém, esse prazo termina. Inclusive, aí terminou, o acabou. cliente que eu trabalhei lá, como era um caso extremamente complexo, saiu porque deu excesso de prazo. Sem julgamento. E lá se cumpre o excesso de prazo. Não é que nem aqui no Brasil que há clientes que estão 2, 3, 4 e o excesso de prazo não vem. Sempre a defesa que está dando causa raiz. E aqui no Brasil, o excesso de prazo depende do julgador dizer, nesse caso eu acho que tem excesso. Exato. Então você tem casos em que fala que tem excesso com 4, 5 meses, sim, dependendo da situação jurídica, e você tem casos de 2, 3 anos de prisão preventiva em que a justiça fala, não, esse caso é complexo, não tem excesso. É uma insegurança jurídica absurda, porque às vezes a gente tenta, o cliente olha lá na internet, alguém fala para ele, fala, amigo, não funciona dessa forma. Nesse ponto, o Código de Processo Penal português, ele é mais avançado que o nosso, né? E aí, por incrível tem uma particularidade que nós temos a possibilidade de exercer a advocacia lá em Portugal, né? E diferente de outros países que você não tem essa facilidade, né? E aí, então eles estão mais avançados que nós, mas é evidente que você chega no outro país e ainda que você possa exercer a advocacia e assinar, a gente não pode ter a arrogância de achar que a gente é mais inteligente do que os advogados que trabalham lá, que têm experiência lá, que sabem os detalhes de como a coisa funciona lá. Que vive isso, respira isso 24 horas, que nem nós vivemos aqui. Claro, então as experiências que eu tive em Portugal, por exemplo, sempre foi com advogados que tinham experiência lá e que a gente tinha oportunidade de debater as estratégias jurídicas, né, a partir do ordenamento jurídico, sim, que não é tão diferente, mas tem algumas diferenças substanciais, a exemplo dessa questão do prazo para a prisão preventiva. E aí você discute e dá a sugestão e diz ao cliente, olha, ele está no caminho certo, ele acha que precisa... Que foi basicamente o que o doutor fez ali com o Abadia. Eu vou contar um episódio bem interessante, o doutor já labutava na área criminal com o Abadia e eu ainda estava estudando, e aí eu me recordo uma coisa bem interessante, que quando aconteceu esse episódio com o Abadia, todos os bens dele foram em tese leiloados, né? E aí eu tava nessa fila. Eu me recordo que foi lá no Jockey Club, fizeram, deixaram todos os bens dele expostos para que pudesse, qualquer pessoa fosse lá arrematar algo. E eu lembro que eu entrei nessa fila e eu trabalhava numa empresa que chamava Elevadores Otis e eu fazia aquela região ali, né, do Butantã e tal. Eu falei, eu vou lá. Aí eu lembro que eu fui de moto, parei a motinha lá, peguei uma fila absurda. E esperei, foi entrando e tal. É hilário o que eu vou dizer aqui. Eu lembro que eu arrematei dele um perfume que era da Bulgari, metade que tinha acabado, que é o que eu tive condição de comprar, e arrecadei. Ele tinha um pacote de cueca da Calvin Klein. E tava fechadinho. Eu falei, esse eu aguento. Fui lá e comprei. E o doutor já tava trabalhando por ele. Olha que legal. E eu lembro que foi um alvoroço. Porque tinha muita gente. Muita gente comprando as coisas dele. Foram mais ou menos 15 milhões de reais em bens que ele abriu mão no Brasil, né? Então, dentre os bens, tinha tudo isso. Pertences. Pessoais. Roupas. Eu lembro que teve repercussão, que até as cuecas foram leiloadas. Eu adquiri. Falei, é o que dá. Por quê? E olha que loucura, que a gente fala de histórias. Passado tanto tempo, né? Eu acho que naquela época eu ainda não pensava em me tornar advogado, não tinha essa pretensão, não me recordo direito. Foi em 2007. 7 e 8. Não, já era assim porque eu já entrei na faculdade em 2002. E hoje eu estou aqui com um advogado que o representou numa causa tão importante e eu adquiri um produto do cliente do doutor. Você vê como que o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. E aí depois que ele foi extraditado, o doutor ficou fazendo esses apontamentos com ele lá. Sim, e a mulher dele permaneceu presa no Brasil. Então, ele tinha muita preocupação do que podia acontecer com a esposa. E então, uma das coisas que motivava as minhas idas a Nova York, né, ele queria ler o processo. Então, eu tinha que ir lá na prisão, levar o processo para ele ler. Ele queria ler e queria ficar perguntando como que é isso, como que é aquilo, e os recursos, e quanto tempo vai levar, e qual a chance e tal. Ele era bem detalhista. E a gente, então,
como eu estava comentando com você, na prisão federal americana, ainda que de segurança máxima, nós advogados somos muito respeitados. Você percebe, né, um progresso, né, o avanço civilizatório de um país, né, pelo respeito às leis, o respeito às instituições. No Brasil, você entra numa penitenciária de segurança máxima, você não pode entrar com um papel. Né? Doutor, uma pergunta, te interrompendo mais uma vez. Era aquilo que a gente vê nos filmes mesmo? O advogado conversa com o cliente que nem nós estamos aqui conversando tranquilamente, com o segurança ali olhando, ou é que nem nas nossas realidades aqui, que é um absurdo? Você vai conversar com o teu cliente, aquele lugar fétido, sujo, a maioria das penitenciárias que nós vamos aqui a nível Brasil, onde você não consegue contato com o teu cliente, você pega um interfone que mal funciona e quando funciona você escuta muito ruído e é sujo. É desse jeito ou não? É do jeito que o doutor está contando aqui para nós? Nossa, realmente você se sente num ambiente diferente, porque nem parece que é penitenciário. O cliente vem sem algemas. Olha que claro que você tem revista na entrada para ver se não está com arma, etc. Mas assim, você entra com toda a sua documentação, sem ninguém revistar, só ver se não tem metal, passa o detector de metais. Entra com pilha de processo para poder ler lá dentro, enfim, fazer o que tiver para fazer o seu trabalho. E entra com dinheiro também, porque dentro da penitenciária de segurança máxima tem máquinas onde você pode comprar. Olha que informação que o doutor está trazendo aqui. Você compra refrigerante, lanche, sanduíche, doce tipo cupcake, salgadinho, amendoim, enfim. Eu me recordo, teve um dia que eu cheguei 10 da manhã e fui sair quase 5 da tarde, porque levei um processo grande para ler. Então, imagina, eu tive que comprar lanche, comprar água, comprar, enfim, refrigerante, coisas que você compra lá dentro. Que você só poderia comprar aqui no mercado do lado da penitenciária quando tem. Exato, lá dentro você compra e oferece para o teu cliente e aí você fica ali lendo, conversando, trabalhando, né? E com privacidade. Sem nenhum tipo de gravação, nada. Olha que detalhe importante que o doutor acabou de falar, a privacidade que nós não temos aqui no Brasil. Né? Só que tem um detalhe que aí nós temos que reconhecer, né? Aqui no Brasil, vez por outra, a gente vê notícia de advogado sendo preso por envolvimento com atividade criminosa do cliente. Sim, também temos esse detalhe. Há de ter essa relevância, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Então, essas restrições que nós sofremos é por conta de fatos que aconteceram no passado. Pega a questão da limitação das visitas íntimas, né, no Presídio Federal. No governo Temer ainda, né, antes do governo Bolsonaro, né, proibiram as visitas íntimas dos presos do Presídio Federal. E eu lembro que eu dizia para alguns clientes que tudo que está ruim pode piorar. Sim. Então, vocês têm que tomar cuidado. E piorou mesmo. Sim. Né? Eles passaram a não ter mais contato físico nas visitas. Imagina, você não tem contato físico nenhum com o seu visitante. Eu tenho cliente que está no Presídio Federal que ele não pode abraçar o próprio filho. Olha que né? Isso é ruim. Filho pequeno, recém-nascido, ele vai na visita e ele vê através do vidro. Isso chega a beirar a desumanidade, né? Porque o ser humano ele tem que ter uma situação social, então, seja quem está preso ou quem não esteja. Exatamente. Mas então existe esse problema, mas também existe uma causa. As coisas não acontecem por acaso. Sim. Por que restringiram a visita íntima? Porque ocorreram homicídios de agentes penitenciários federais. Né? Então, se não fosse isso, não teria aumentado a restrição. Sim. Então existem as causas. A gente também não pode ignorar, né, que existem causas para esses problemas e que precisam ser combatidas também. Sim. Essas restrições que nós temos no Brasil, elas decorrem desses problemas. Sim. Né? Não podemos tapar o sol com a peneira também. O que o doutor falou, essa reflexão é importante porque se tem uma restrição muito severa, porque houve algo muito severo onde precisou se tomar essas decisões. É que às vezes nós que labutamos na área, frequentemente estamos aí em presídios, CDPs, a gente vê o descaso que é com um advogado. Né? Porque quando você vê o magistrado chegando, ele chega ali com praticamente 8 a 9 seguranças, ele não é revistado, enfim, ele entra dentro da unidade, todos os presos são guardados e ele pode ali fazer a verificação que ele bem entende. Os defensores públicos também não passam por revista e entram, né? E ali conseguem ter um contato com a pessoa que ele vai atender de uma forma mais humana. E nós, advogados particulares, já não temos essa probabilidade. O que facilita hoje um pouco
é por videoconferência, onde você tem uma sonoridade audível, onde você consegue conversar com o teu cliente, mas se você vai à unidade, é aquele terror, né? O doutor labuta também nessa área. Eu vejo a dificuldade que a gente tem em conversar com o cliente. Eu não sei se o doutor já passou por isso, teve uma vez que eu fui num CDP, onde eu fui conversar com o cliente, tínhamos lá 4 bancadas para se falar com os clientes, e do meu lado tinha um advogado, um advogado bem antigo, e ele não escutava muito bem. E eu tô tentando falar com o cliente aqui, e ele gritando desse lado, porque é a capacidade que ele tinha. O tanto que ele ouvia é o que ele pronunciava. Então ele falava muito alto. E aí eu lembro que eu falei pro meu cliente, falei, olha, não dá. Porque chegou num ponto que eu tô tendo que gritar mais que ele, você não tá entendendo, e eu tô começando a ficar meio chateado. Então, para evitar o transtorno, e ele não tem culpa, eu vou me retirar. E isso despende mais tempo, mais trabalho, porque você tem que retornar na unidade. Para entrar dentro da unidade, a gente sabe o caos que é. Né? Às vezes há unidades que são muito rápidas e outras você perde o dia inteiro para fazer um único atendimento, né, doutor? Exatamente. Nós temos uma realidade muito diferente em todo o sistema prisional brasileiro, né? Então você tem unidades que têm até uma certa estrutura. Sim. Tem unidades que a OAB coloca lá um ar-condicionado no parlatório e tal, né? Você tem as penitenciárias federais também tem ar-condicionado no parlatório, tem limpo, você tem o interfone funciona. Sim. E inclusive tem a câmera que filma a câmera lá que filma você, a câmera aqui que filma o cliente e a câmera aqui que filma o que você escreve. Exatamente. Você tem câmera filmando tudo, né? Tudo registrado. Isso tem um aspecto favorável, né? Eu particularmente procuro, né, na minha experiência, eu acabo achando melhor que seja gravado, porque não levanta suspeita. Como aqui no Brasil é muito fácil levantarem suspeita contra os advogados, se a conversa ficou gravada, evita que levantem suspeita contra o advogado. Sobretudo se você atende um cliente que é acusado de homicídios e coisas. Grande, né, aí você vai atender o cliente. Aí, depois que você atendeu, acontece um homicídio, por exemplo, poderiam suspeitar que você até do advogado. Né? Mas se a conversa está gravada, nem levanta essa suspeita. Essa facilidade ela acaba nos ajudando nesse sentido. Nos protegendo contra algo que possa vir a acontecer no futuro. E por esse motivo, eu tenho concordado com essas gravações, nos presídios federais, por exemplo, porque elas acabam por nos proteger. Sim. É um assunto polêmico, porque às vezes você também não tem... às vezes você quer passar uma tese e essa tese ela tem que ir por um caminho e o cliente, mas se eu falar isso por essa tese, vão estar olhando, então eu já vou ser culpado. Tem isso também, né, doutor? Sim. Essa falta de privacidade é complicado, né? É uma coisa que o sigilo, né, da conversa entre o cliente e o advogado, que é previsto em lei federal, né, ele acaba não existindo. Ele não existe, porque até nas unidades mais simples tem lá o interfone, eles vão ouvir. Né? Sim. Mas na prática, né, a gente tem visto que esse monitoramento das conversas, ele não tem sido utilizado para prejudicar o direito de defesa ou para imputar a culpabilidade ao cidadão que confessou ali falando para o advogado, né, se ele confessou. Ela tem sido utilizada realmente para combater a criminalidade, combater situações em que às vezes o preso ele tem uma liderança e ele tem um poder, né, que é preocupante, e aí ele poderia às vezes até ameaçar o advogado para poder conduzir algo que ele quisesse aqui para fazer alguma vontade dele. Se está gravado, ele não tem coragem de fazer isso com o advogado. Tá vendo como é bom a gente, né? Bater papo e conversar a respeito. O que o doutor está dizendo é a mais pura verdade, eu concordo a termo. Por quê? Porque se você pode entender, eles tomam esse cuidado porque há advogados que acabam participando de situações criminais. Tudo bem, esse advogado que acaba participando de uma situação criminal, ele tem que ser responsabilizado, ponto, acabou. Eu entendo que se ele acaba se dedicando ao crime, criminoso ele é. Então ele deixou de ser advogado e começou a fazer parte do sistema. Só que, olhando por esse prisma, também há aquela condição onde, por exemplo, o advogado que nem o doutor, um advogado renomado, e o cliente ele sabe que tem alguma coisa que o doutor precisa fazer, mas ele tem que obrigá-lo. E aí, por exemplo, se não tiver gravado, ele fala, doutor, se você não fizer, sua família, seu filho, sua mulher vai sofrer sua consequência. Se está gravado, é o que o doutor falou, ele não vai falar. Ele vai ter um certo receio, né, de comentar tudo isso.
Isso é uma coisa difícil de acontecer, a meu ver. Não é frequente, né? Acho bem difícil também. Mas em situações, né, extremas, né? E eles justificam, não, olha, isso serve para proteger também o advogado de ameaças e tal. Fato é que eu acho que na proteção mais relevante, eu nunca tive medo de ser Sim. ameaçado por um cliente, o cliente querer me pedir para fazer algo que não era levar da um condição. recado, uma coisa. Graças a Deus não aconteceu eu também comigo eu nunca tive esse problema. Nenhum pedido, porque ele percebe que você está ali para cuidar do processo. Todas as vezes que tive contato com os meus clientes, e tento até hoje, eu sempre digo a todos, e da forma mais clara possível, eu falo, olha, a minha função é fazer a sua vida ficar um pouco melhor. Ou facilitar ela de uma forma juridicamente, de uma forma correta. Porém, eu não levo recado a ninguém. Recado jurídico eu trago a você. Recado mal criado a qualquer outra pessoa, isso não vai sair da minha pessoa. Se você tiver outra pessoa para fazê-lo, assim faça. Mas eu nunca também tive problema com isso. Porque eu acho que a gente tem que ter uma linha muito clara na defesa quando a gente lida com o cliente. Ele tem que entender que você é o advogado dele. Você está ali, foi contratado para defendê-lo juridicamente, não fazer parte daquilo que ele fez ou daquilo que ele quer que você faça. E é importante que, né, nós façamos um trabalho de fortalecimento da advocacia, de respeito ao trabalho do advogado, porque cada vez mais, né, a sociedade passe a respeitar, porque existe preconceito com o advogado ainda. Muito, né? muito. Isso é uma coisa que ainda existe e a gente precisa trabalhar para que exista o respeito à independência, né, técnica do advogado. A gente que já trabalhou para eu, por exemplo, tenho clientes que um é inimigo do outro, já tiveram algum problema, mas um não pergunta do outro. Sim, porque tem essa decência. Porque eles sabem que eu não vou responder também. Né? E ademais, não interessa, ele vem falar comigo sobre o processo dele, sobre qual a possibilidade de solução no processo dele. Né? No México, eu tive uma experiência interessante, porque estive fui acompanhar um cliente mexicano e verificar, né, várias questões que eu tive que verificar, né, trabalhar no México, na cidade do México e Guadalajara. E lá eu tive contato com os advogados do El Chapo. Tem aquela série na Netflix, né? El Chapo. Os advogados do El Chapo dialogaram comigo para me ajudar no processo que eu estava em causa lá. E eu fui advogado do Abadia, que foi delator do El Chapo. Entende? Que o meu cliente, né, ele foi delator dele, foi testemunha presencial no tribunal em Nova York contra o El Chapo. Né? E lá nos Estados Unidos isso é comum porque tem cadeia só de colombiano. Sim. Os colombianos delatam os mexicanos e os mexicanos delatam os colombianos. Olha que loucura. E eles não se encontram. Tem cadeia só de mexicano e cadeia só de colombiano, porque não podem se encontrar. Que mostra nos filmes, né? Tem aquelas facções internas ali dos grupos, né? Então, mas a independência do advogado, né? Ela, quando o advogado é sério, é um profissional que tem respeitabilidade, ninguém questiona se que o meu cliente, se meu cliente fez isso, não tem nada a ver comigo. Sim. Né? Essa independência, essa separação de o que é o cliente, o que é o crime do cliente e o que é o advogado é importante, porque senão eu deveria ter medo de ir lá e num país onde a violência é complicada, como o México, é muito, né? grande. E no entanto, foi super legal ter contato com os advogados que atuaram em favor do El Chapo. Uma experiência, né, super interessante. E aí, se houvesse, né, preconceito, se eles achassem que eu fui advogado e fulano de tal, foi advogado do cidadão que foi delator do cliente deles, eles poderiam ter, né? Uma então, rechaçação. A advocacia de alto nível, ela supera essas questões, esses preconceitos, né? Isso é muito importante. Doutor, eu acho que a gente teria aqui horas e horas a fio para que a gente pudesse ainda conversar, e acredito que vou trazê-lo novamente, porque o doutor tem muitas histórias. O doutor, como eu disse, é uma pessoa mega experiente, uma pessoa que atua no território nacional e internacional, que é para poucos, né? Porque você se aventurar ou você ter condição de trabalhar num outro país com uma advocacia correta e técnica é muito difícil, e o doutor Luiz Gustavo tira isso de letra. Doutor, primeiro eu quero agradecer, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, quero agradecer muito ao doutor por ter vindo, ter recebido o nosso convite.
e nos dado uma aula aqui do que é começar do zero, advocacia na raça, e ir progredindo aos poucos, né? E conseguir uma ascensão tão grande. O doutor vai deixar o contato dele aqui, vai deixar o escritório dele, para que vocês tenham conhecimento. O doutor é uma pessoa muito agradável, uma pessoa magnífica, de um coração enorme. Desde o primeiro contato que tive com o doutor super muito respeitoso, né? E nós, quando a gente pega um advogado com o renome do doutor, a gente fica um pouco, nossa, o doutor, por quê? Trabalhou em grandes casos, vocês viram aqui ele contando, casos que eu ainda estava ali caminhando na advocacia, no direito, mas era um caso relevante. E vocês viram, doutor, participou do Clone. Isso não é para qualquer um. Clone, Amor com Pimenta, era Chocolate com Pimenta. Qual foi outro, doutor? Amor e Ódio no SBT. Amor e Ódio no SBT. O programa Linha Direta na TV Globo. Fora os comerciais que fez aí, inúmeros. Então, uma pessoa já conhecida no mercado e depois se torna um advogado. Que o que projetou ele não foi a carreira artística dele. O que projetou ele foi a competência, a qualidade técnica e a condição de ser um ótimo advogado. Doutor, eu quero que o doutor deixe seu contato, as suas redes sociais, o seu escritório. Divulgue ele para nós, porque é importante. O doutor é magnífico. Muito obrigado. Eu acho que a sua iniciativa, o seu podcast, ele é interessante para trazer essas experiências, essas reflexões, e nós temos que tentar aperfeiçoar o sistema de justiça. Sim. Mediante reflexões de alto nível. As experiências que a gente tem fora do país tem que servir para isso também. Então, quando a gente vê o sistema espanhol, essa justiça negocial, o sistema americano, e aqui na América do Sul, acho que o Uruguai é o país onde existe... sempre se negocia e o processo não vai para a instrução, porque já se negocia ali a pena e se resolve. E eu acompanhei isso no Uruguai, também na Espanha, mas eu tenho dúvida se isso realmente é fazer justiça, sabe? Acho que muitas injustiças acontecem por esse sistema. A nossa atuação como advogado, a gente sempre quer a solução que seja mais justa para o caso. Sim. Né? Então, tenho dúvida, eu acho que o nosso sistema ainda é melhor, apesar de às vezes ser lento. Temos muito que aperfeiçoar, né? Mas acho que temos que valorizar o que tem de bom no nosso sistema no processo penal brasileiro. Isso é muito interessante. O meu site é bataglinhaadvogados.com.br e ali no site tem outras informações, tem e-mail, tem os contatos. E é um prazer enorme estar aí. Prazer é meu, doutor, mais uma vez. Na verdade, não é que a gente é qualificado. Eu sou velho, por isso o velho ele já tem experiência. Bom, eu tenho 45 anos, doutor. Eu não sei qual é a idade do doutor, mas deve ser muito diferente da minha. Mas realmente, deixando essa gentileza do doutor de lado, é um advogado de alta capacidade, de processos como eu posso dizer, muito técnicos, que não é para qualquer advogado. Não é advogado, qualquer advogado não pode se aventurar nessas áreas. Isso eu falo com muita convicção, porque já tive atuações em grandes processos complexos e precisei de advogados que tinham mais experiência para poder ali me auxiliar, porque não é para qualquer um. E quem se aventura sem saber se dá muito mal. Doutor, mais uma vez agradecer demais a sua vinda aqui. Imagina. Já estendo a sua pessoa, a vossa senhora, que eu quero que ela venha aqui com o doutor, a sua esposa, para que nós possamos conversar com ela também, porque ela tem inúmeras histórias, né? Tem uma carreira aí magnífica também. Desde já, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Fica com Deus. Um abraço. Pessoal, no próximo episódio, traremos aqui a vocês uma nova história, uma nova advocacia na raça. Fiquem com Deus e até mais.